Bom dia a todos. Então, a seguir vamos começar, tá bom? E primeiro vamos fazer uma introdução do nosso time. E agora, no mercado brasileiro, agora tem 3 vendedores. Eu e Selena e a Nicole. A Selena e a Nicole hoje eles não vão. Mas eu e o Jonas, o nosso técnico, e também Flávio, também é técnico. Tá bom? Hoje vamos fazer as apresentações dos nossos novos produtos. Bom, vamos lá. Bom dia, meu nome é Jonas. Sou aqui hoje o único representante brasileiro, né, atendendo a nível Brasil, representando a Nova Star. E a gente fala um pouquinho dos novos produtos. Começar falando do M-Box, mas é bem provável que vamos falar de outras linhas também, como os Media Servers, a linha ET. Talvez vamos falar da linha Coex também, o pessoal já deve conhecer MX40 Pro. Mas vamos começar falando aí do M-Box, falar um pouquinho a respeito dele e falar dos principais problemas, né, que costumavam acontecer utilizando ainda mais um sistema de out of home para digital signage. Tradicional sistema, geralmente quem trabalha com integração, quem trabalha com billboards, quem trabalha com instalação fixa, você tem a tendência de colocar um mini PC, um NUC, você vai ter a sending card e o seu painel vai chegar no seu painel de LED. Era uma topologia bem comum e, em muitos casos, você utilizaria ATB também ou ATU. Vamos falar também sobre ATU. Temos hoje aqui, mais tarde, a Lili e o Flávio vão falar também sobre ATU. Porém, no caso da ATB, você tem a questão do sistema operacional, porque roda Android. E alguns clientes você tem a exigência de trabalhar com outro sistema operacional, ter mais processamento no seu NUC, tá num ambiente mais robusto, né? Tá dentro ou enclausurado num mobiliário urbano. Então, possibilidade de trabalhar com Windows ou Linux, com outro sistema operacional diferente do Android que a gente tem. Tá dando umas cortadinhas aqui no microfone, só para dar estoque. Então, a ideia é simplificar. Ao invés de utilizar, né, esse cenário tradicional, utilizando o PC mais a sending card, mais o painel de LED, a gente vai utilizar um único equipamento, que é a M-Box 600 Pro. Aí só peço para tomar cuidado com a antena. Quem não conhece o produto, eu vou passar na mão de vocês, para que vocês deem uma olhada. E o que é bem interessante, a construção dela é bem robusta. Porque aí eu tenho automaticamente eu tenho um PC embarcado que pode ser selecionado no ato da compra, ou eu vou trabalhar com Linux, trabalhar com Windows, e você tem a sending card embarcada no mesmo equipamento. Tá joia? Praticidade de configuração, a gente consegue integrar também, você pode ver que tem algumas portas para integrar com o sistema de automação em RS-232. Podemos também expandi-la utilizando o módulo de 4G e 5G, assim como na linha TB, ela também tem na motherboard dela um slotzinho para você colocar o chip, né, o SIM card para 4G ou 5G. Capacidade total 2.6 milhões de pixels, com as 4 portas, né, seguindo a mesma regra de todas as controladoras e processadoras, né, com 650 mil pixels por porta. E automaticamente você tem também essas conexões para sensor de luminosidade, sensor de brilho ou até mesmo sensor de temperatura. E os controles ali, né, no conector Fênix, que vocês vão ver aí atrás, já é o controle de relé, I/O, para poder integrar com outros equipamentos, outros sistemas de automação. Um exemplo aqui de topologia básica, de como você consegue integrar e como pode utilizar, utilizando uma mídia interna, configurando direto com teclado e mouse, tendo acesso à internet, tendo uma saída para o monitor e podendo, como ela tem uma saída direta nela, você pode ter um monitor auxiliar e chavear entre as entradas, entre as saídas, né? Vou mandar o sinal para o painel de LED, vou mandar o sinal para o monitor. Você consegue chavear, selecionar nela, está passando aí na mão de vocês. Tem os botões frontais para você selecionar qual a fonte, qual o destino do sinal que você vai enviar. Aqui é a versão do sistema operacional. Possibilidade de estar instalando, né, essa versão
que foi homologado do Linux, esse Ubuntu 20.04. E atualmente já está rodando com o Windows 11 nativamente. Isso pode ser selecionado, essa opção vocês podem pedir junto ao time comercial na hora da aquisição do produto. Facilidades de integração e mais recursos diferentes do que a gente tinha nas linhas anteriores, né? Facilidade de controlar, controle inteligente de brilho e facilidade para cabear, desrespeitando até mesmo, né? Você tem esse monitoramento para poder verificar o equipamento, você já tem isso em tempo real via interface web, e a novidade principal é o free cabling, né? Você pode fazer o fantasma, o gabinete fantasma, quem trabalha com eventos aí conhece, sem ter a perda dos gabinetes, né? Que você tinha que considerar a perda daquele espaço em branco para fazer o fantasma. Aqui não. Aqui você tem liberdade no cabeamento e consegue fazer a conexão com diversos gabinetes de uma forma criativa, sem ter a limitação também daquela regra dos quadrados na hora de for fazer o cabeamento. Então, é uma novidade bem interessante para essa linha de produtos, muito similar à VX 2000 Pro, que já usa o novo software, você consegue cabear ela livremente, e assim como na linha Coax, que você consegue também cabear livremente o seu painel. Monitoramento também, simplicidade, né, para prever e automaticamente fizeram vários testes de temperatura, né? Ele tá você pode verificar que o case dele é bem reforçado, já tem um dissipador de calor embutido nele, e nisso tem essa praticidade de estar em ambientes externos, ambientes que vão exigir alta temperatura, e demonstrar, né, e ter essa precisão de monitoramento para que ele não superaqueça e suporte, né, diferente de alguns NUCs tradicionais que a gente tem no mercado, que às vezes nem é o Windows, às vezes roda um outro sistema, mas a gente consegue utilizar ele dessa forma, de uma forma muito mais robusta. Suportando também SNMP para poder fazer o monitoramento. Alguns clientes, alguns sistemas, bancos, sistemas governamentais para estradas, rodovias, eles exigem um monitoramento proprietário. Eles não podem utilizar um sistema sem ser SNMP. Então, você consegue integrar também com esse sistema. Aqui os testes que foram realizados, né, de burn-in e inclusive testes com baixas temperaturas. A gente conseguiu ter um bom trabalho, um bom funcionamento com temperaturas de menos 20 até 60 graus, temperatura ambiente, e ele manteve o pleno funcionamento. Mas a questão de ter um produto robusto que suporte altas e baixas temperaturas. Questão de facilidade no scaling mesmo, atingindo o total, né, da capacidade que eu já citei, dos 2.6 milhões de pixels, e poder estar trabalhando com uma tela na largura ali, praticamente, né, fazendo na largura praticamente aí um pouco acima do 4K, no caso atendendo 4.096 pixels. Formas de trabalhos, tanto modo síncrono como assíncrono, como vocês podem utilizar, assim como a gente já tem isso nativo nas TBs, você consegue trabalhar nos dois modos, tanto síncrono como assíncrono. Conexão HDMI 1.3 na fonte de entrada, podendo selecionar qualquer momento, qual que é o input que você vai desejar, qual o sinal que você vai enviar para o seu painel. Com isso, você tem uma facilidade de integração. Você pode ter um ambiente, um showroom, um ambiente de shopping center, onde eu vou ter um monitor, eu vou ter um painel de LED ao mesmo tempo, mais voltado para os sistemas de retail, de varejo, onde você tem que ter mais de uma saída de vídeo. Alguns outros exemplos de aplicação, como mídias outdoor, a questão do varejo que eu já citei para vocês, comércio, restaurantes, enfim, tanto para ambiente indoor, mas eu acho que tem um apelo principalmente para outdoor, para o billboard, principalmente se você tem que deixar ele junto no mobiliário urbano, você não tem uma house, você não tem uma área técnica para deixar o equipamento, você pode ele deixar junto ali no painel, realmente ele aguentar essas altas temperaturas, principalmente no Brasil, que está cada vez maior essa onda de calor, né? Instalações fixas, questão de terminais, aeroportos, outros tipos de ambientes, acho que ele é bem versátil, assim como a linha TU, mas o apelo dele maior é ser um dispositivo ali 2 em 1 e com um sistema operacional com melhor processamento, com melhor capacidade. Falando aqui já das especificações, considerando já esse N97, o processador da Intel, capacidade de armazenamento já
Tem a opção em 128 GB e 256, os tipos de conexões, um HDMI 1.3 e na saída também o HDMI 1.3. Possibilidade de scaling, SMMP, suporta utilizar o controle de gerenciamento remoto e as opções de sistema operacional Windows 10 IoT também suporta livremente. E você não precisa ter um computador ou dimensionar um computador. A ideia é entregar o equipamento 2 em 1 já com a computador e a Sender no mesmo equipamento. Aqui as opções, os dois modelos, né, o part number mesmo, com a versão do Linux, que é o 9U4A3, e com o Windows 9U8A4. E as opções total de, você vê que para o Linux, você não tem tanta exigência de RAM quanto o Windows. O Windows já necessita ter ali o 8 GB de RAM para poder rodar perfeitamente. E importante citar a questão do SSD. Ele não é um HD comum, não é um IDE, é um SSD que roda internamente, favorecendo aí o desempenho do equipamento. Vocês já conhecem o produto Taurus antes, sim ou não? Taurus DB? Sim. E DB é muito fácil para enviar os programas remotamente, mas para alguns clientes sem experiência de indústria de LED, acho que é pouco difícil, porque eles precisam de usar a nova LCD no computador para fazer a configuração. E então, queremos lançar um novo produto mais fácil, mais inteligente e como uma televisão para os clientes. Seria até o Taurus Ultra. E aqui está a apresentação de hoje vai ser dividida por 4 partes. Filosofia, capacidades, soluções e cenários. E primeiro, filosofia, eu já mencionei, para oferecer um produto mais fácil, mais amigável para os clientes finais. Então, lançamos este dispositivo. E este é uma solução tradicional. Para apresentar os conteúdos na sua tela, é necessário adicionar os dispositivos de sending card, ou computador, ou media player de espelhamento. Então, o sistema deste uso é muito complicado. No caso de usar a TU, acho que é muito simples. Basta usar um dispositivo para carregar toda a tela e satisfazer todas as necessidades de cliente. Primeiro, este é o método de reprodução. E porque eles têm controle remoto para fazer controle. Então, você pode diretamente reproduzir na fonte de vídeo interna do dispositivo, é semelhante com a página de celular ou televisão. Você pode diretamente selecionar as mídias dentro do dispositivo para reproduzir. E também, você pode enviar as mídias online, usar o nosso software ou plataforma Windows Media no computador, é plataforma online. E Replex Express é um software no computador. E Replex Handy é um aplicativo no seu celular. São 3 métodos para enviar os conteúdos. E acho que esta é a maior característica ou vantagem de série TU. E no passado, é necessário usar a nova LCD para enviar os arquivos de receiver ou conexão de tela. Mas agora, usar o nosso TU, você pode diretamente usar um celular para fazer todas as configurações durante a instalação. Por exemplo, a conexão de tela, ou enviar os arquivos de receiver, ou fazer correção de linhas entre as gabinetes, linhas mais escuras ou mais claras, sim. Aqui está um vídeo para mostrar esta função de conexão de tela. Basta usar o seu celular e tirar uma foto, e ele vai reconhecer a conexão desses gabinetes e vai finalizar a conexão. Muito fácil para os clientes finais. E depois de instalação, também podemos oferecer um treinamento online durante o uso do dispositivo. Você pode instalar um software ou aplicativo Windows Care do seu celular ou usar a plataforma Windows Care.
ele vai monitorar o status das suas telas e apresentar algumas alertas para você no caso de erros no seu dispositivo. E também você pode fazer a backup de arquivos nesta plataforma. Sim. E esta função também é muito interessante. No caso de usar Taurus, você não pode ver a página de aplicativos dentro de dispositivo, não é muito fácil. Mas para porque ele tem a página de televisão, então você pode usar o controle remoto e diretamente ver as páginas de aplicativos. Por exemplo, YouTube você pode instalar, ou Netflix, todos os dispositivos de Google podem ser instalados no nosso dispositivo. E também suportamos desenvolvimento de dispositivo secundário. Você pode usar SDK ou APM. Sim. E depois de software e hardware de dispositivo, este é um exemplo de TU 4K. Eles têm vários tipos de portas para você. Para a TP, ele não tem as portas de OBD, fibra óptica, mas TU ele tem, TU 4K. E também você pode conectar muitos dispositivos, por exemplo, microfone ou sensor, câmera, esses para o dispositivo também. E para a TU 4K, ela pode suportar uma resolução de 4K, tela grande. E depois, a capacidade, vou dar exemplo de 4K, TU 4K Pro. É um novo modelo de dispositivo TU. E o tamanho dele é muito... agora não temos, mas a altura dele também é 1U. É muito pequeno, acho que. É 1U, sim, este dispositivo. E depois ele pode suportar a capacidade de 4K para telas grandes. E também o Jonas já mencionou esta função flexível no Mbox. No passado precisamos respeitar a regra retangular no LCD. Mas agora, usar os receivers específicos, não precisamos respeitar esta regra. Pode economizar muitos recursos para os cabos de rede. Também podemos oferecer um melhoramento de qualidade de imagem do dispositivo TU, porque podemos usar este dispositivo dentro da sua casa como um home cinema. Então, você pode instalar alguns aplicativos para assistir de filmes. Então, podemos oferecer boa qualidade de imagem. Sim. E também suportamos HDR. E depois, aqui está uma comparação de parâmetros entre três modelos de dispositivo. Podemos ver, eles têm capacidade de cargas diferentes e alturas máximas diferentes e armazenamento diferentes e portas de input e output diferentes, sim. E tela dividida padrão, este é para dividir a sua tela para várias partes para reproduzir conteúdos diferentes, sim. E depois eu vou apresentar algumas soluções. Você pode colocar este dispositivo na sala de reunião, porque durante a reunião precisamos compartilhar nossa tela de computador para a tela grande para compartilhar os conteúdos para os seus colegas. No passado é necessário usar um dispositivo de espelhador ou conectar um cabo de HDMI e DP, mas agora basta conectar a Wi-Fi do dispositivo TU e depois diretamente compartilhar a sua tela para o dispositivo, para a tela grande. É muito fácil, sim. E este é para exibição comercial. Porque alguns clientes finais eles não têm a experiência de substituir os conteúdos de dispositivo. Então, para eles, basta usar um controle remoto ou softwares. Pode diretamente alterar os conteúdos. Também a showroom pode usar este dispositivo. E aqui estão alguns cenários. Muitos clientes brasileiros agora estão usando este dispositivo na casa deles, ao lado de piscina,
como home cinema, ou diretamente na casa como home cinema. E também as reuniões, lojas, showroom e etc. Então, na minha opinião, este dispositivo é mais simples, mais amigável, mais inteligente para os clientes, como televisão, sim. E é tudo sobre a série TU. E vocês têm algumas dúvidas sobre este dispositivo? Não? No caso de não, acho que a Liliana vai compartilhar algo. Sim.